Então, bom dia, família. Bora lá, bora começar mais uma live, tá? Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Se você já é um veterano aqui também, bom dia, né? Bem-vindo aí mais uma vez aqui nas nossas lives, tá? Estamos ao vivo aqui no TikTok, a galerinha também está entrando aqui, seja bem-vindo. Estamos ao vivo aqui também no YouTube, aí praticamente aí em todas as nossas redes sociais, tá? Seja muito bem-vindo. Olha, aqui nós fazemos 2 lives por dia, tá? A gente faz 2 lives por dia aqui. A gente faz essa live da manhã, tá? Essa live da manhã é uma aula didática, é uma aula que eu falo que isso aqui é assunto de mentoria. Eu te garanto que se você ficar comigo aqui até o final, vou te entregar uma visão de gráfico que você não teve até hoje. Então, essa live aqui não é só para apresentar o indicador, não, tá? Aqui é para te passar conhecimento. Por que eu gosto de fazer isso aqui com vocês? Porque não adianta você ter uma estratégia como o Brabo, acima de 85, 90%. Olha aqui agora tá 22-0. Vocês estão vendo isso aqui? Esse ativo. Aqui está Audi JPY, está 19-3, aqui está 19-3, aqui está 20-3, né? Então, é os que eu vou ensinar você a filtrar essa assertividade, tá legal? Aí, vamos lá. Você simplesmente não vai sair entrando em todos os sinais. Você vai filtrar isso aqui, família, pelo amor de Deus, tá? Então, não adianta eu te entregar uma ferramenta com uma assertividade incrível se você não saber usar ela, tá? Então, simplesmente, essa live da manhã mostra um pouquinho do indicador na prática e a gente também, né, fala aqui um pouquinho das confluências, são bastante confluências aqui, por isso que eu falo que é um assunto pesado aqui, né, de assunto de extrema importância para vocês, muita mentoria não te entregaria isso aqui, e eu vou te entregar isso aqui gratuitamente. Por isso, já começa aí, ó, mandando coraçãozinho aí, já começa mandando presentinho, já começa reagindo na live aí, porque vocês vão ter um assunto aqui que muitas aulas pagas aí não te entrega. Tá legal? Então, até o final dessa live aqui, você vai ter uma visão de gráfico que ninguém até hoje conseguiu fazer você ter. Tá bom? Então, essa live da manhã é uma aula mais didática e à noite nós operamos. Bia, você opera com indicador? Claro que sim, né? Eu sou um dos poucos traders, né, que usa o que vende. Nós vendemos o indicador, porque eu uso ele com você ao vivo, você vê a assertividade dele, você vai e compra. É isso. Tá cheio de traders por aí vendendo algo que eles mesmos não usam, tá? Então eu sempre falo para vocês, segue traders e influencers que façam ao vivo. Não faz? Vai lá e dessegue, tá? Não presta para você, não é uma referência para você, porque ele não está mostrando uma realidade, porque a realidade é quando é loss, quando é win. Então ele tem que te mostrar na prática que realmente é viver de trade, tá? Então se o trader que você segue aí, né, as referências que a gente acaba seguindo um ou outro, se ele não opera ao vivo, você sai fora, não presta, não faz sentido você ficar seguindo esse tipo de traders que postam um monte de stories. Ah, fiz 4-0 hoje, mas cadê o ao vivo? Cadê mostrando que tomou 4 loss ou 4 wins? Não interessa se foi loss ou foi win. Ele tem que mostrar a realidade para vocês, o lado positivo e o lado negativo, tá? Então sigam traders que sempre sejam transparentes, mostrem a realidade do mercado e ponto, acabou, tá bom? Então aqui onde é win, onde é loss, e assim nós seguimos. Então a gente opera assim todos os dias à noite com vocês. Olha aqui, ó. Aqui tem sido o nosso resultado, né, das nossas lives da noite, os últimos meses. Olha que interessante. Então, olha, aqui provando para vocês que é possível sim ver isso aqui. Quem está operando comigo todos os dias sabe que o resultado é esse mesmo. Se você ainda não está operando, então chega aqui 9 horas que você vai ver se este é um resultado real ou não, tá bom? E eu vou te entregar, você percebe aqui, ó, que é um valor simbólico. Entradas de R$ 100 aqui não é a entrada que eu faço uma entrada muito maior que isso aqui. Mas isso aqui é para vocês entenderem, eu gosto de fazer um gerenciamento em torno do que praticamente todo mundo consegue. Aqui eu gosto de mostrar para você que dá para lucrar assim com pouco, tá? Você não precisa ficar fazendo loucuras, pegando empréstimo,
usando sua conta de água, sua conta de luz, seu aluguel, para colocar no trade, não, família. Pelo amor de Deus, você não é criança, mas não. Acredito que não tem nenhuma criança aqui na minha live, não. Acredito que todo mundo aqui já é acima, né, de 18 anos, já é adulto, já tem que ser responsabilidade para suas ações. Então, todos os dias tem um testemunho aqui de tristeza, de pessoas pegando dinheiro emprestado, pegando empréstimo, tirando de uma conta que precisava pagar, colocou a responsabilidade da vida dele no gráfico. Você está forçando o gráfico te entregar o que ele não vai te entregar agora. Você entende isso? Então, você simplesmente tem que começar com um valor que não vai fazer diferença para você. Sabe aquele dinheirinho que está lá debaixo da cama? É esse dinheiro que você vai pegar e vai colocar ele na corretora. Tá bom, família? Então, é sobre isso, tá? Você simplesmente pode sim começar com valores baixos. Aqui um exemplo aqui para você, ó. Você começou com R$ 400, aí você fez um lucro ali de 600, né? Você vai para 1.000. Em vez de você sacar esses 600 aqui, você começa o próximo mês com R$ 1.000. Isso é uma alavancagem segura. Você operou o mês inteiro, fez um lucro e aí sim é uma alavancagem segura. E não você fazer no qual você gosta, você quer fazer, né? Você quer depositar R$ 100 e já quer fazer R$ 2.000 hoje. Sabe? Isso não é alavancagem segura. Não é. Até porque da mesma rapidez que você tem de fazer uma alavancagem dessa, é a mesma rapidez também que você quebra contas. Não é assim? Tô mentindo? Então, alavancagem segura, vou provar para vocês ali, né, que você simplesmente, em vez de você sacar o lucro, você vai deixando o lucro lá, você vai acumulando, aí esse mês você está com K, próximo mês você está com 2K, e ali você vai aumentando. Então, antes, se você entrava com R$ 50, próximo mês você entra com 100, o próximo mês você entra com 200, isso é uma alavancagem segura, tá? E mais tarde, ó, à noite eu vou te entregar essa matemática aí, onde você pode tomar vários loss, vários stop loss, que mesmo assim, lá no final do mês, ó, você ainda sai, ó, positivo, tá? Então eu vou te provar que o teu problema não é estratégia. Você não é consistente por causa de estratégia, não. O seu problema é você. Vou te provar que, mesmo com uma estratégia apenas com 50% de assertividade, uma estratégia ruim, péssima, ainda assim, com a minha matemática, olha, você ainda consegue sair no mês positivo. Não interessa se foi R$ 100, se foi R$ 500, se foi R$ 2.000, não interessa. Isso aqui é viver de trade. Isso aqui é ter a tão sonhada consistência. Consistência não é só ganhar. Consistência não é não ter loss, acorda para a vida. Consistência é resultado, como você fechou o mês. Isso é trader consistente. Essa consistência que você está sonhando aí, ó. Então eu vou te entregar essa matemática e vou te provar que o teu problema não é estratégia. Ó, uma estratégia com 50%, uma estratégia acima de 85%, que é o brabo. Então, uma estratégia ruim, estratégia boa. Estratégia ruim, estratégia boa. Independente da estratégia que você usa, se você segue uma matemática que funciona, você lucra. Então, se você não está sendo consistente, se você não está lucrando, hoje eu vou te provar que o problema é você, tá? Então, antes de você desistir do trade, antes de você chutar o pé no balde, assiste a minha live hoje, 9 horas da noite. Pode ser? Só desiste depois que você assistir a minha live 9 horas da noite. Aí, se você quiser desistir, você vai lá e desiste, tem problema não, tá? Mas enquanto você não entender que o problema é você, vai passar ano, virar ano, começar ano, terminar ano, e você vai continuar perdendo dinheiro, porque você ainda não entendeu o segredo, tá? Fechou, família? Então, não adianta você ter uma estratégia com uma assertividade incrível e você não sabe usar ela, você não sabe aproveitar essa estratégia. Então, beleza, aqui já começamos, né? 9 horas da noite, então, você vai estar ao vivo aí comigo, eu vou te entregar essa matemática. Então, bora focar aqui nas nossas confluências. Então, nós sabemos que, por mais que o indicador tenha uma assertividade incrível, nós não vamos entrar em todos os sinais, nós vamos filtrar isso aqui. Tá legal? Então, nossa primeira confluência é o seguinte: nós vamos, tá, iniciar nossas operações no início da abertura da vela de H1. Toda vez que eu posto isso lá no grupo, vem um monte de mensagem no PV
perguntando, caraca, tem que operar em 1 hora, tem que ficar esperando Não, família, pelo amor de Deus, tá? Nós operamos em M1 e M5, tá? Mas H1 é uma referência, tá? Que eu vou te mostrar que você precisa analisar. É uma coisa simples. Eu vou fazer todo um desenho aqui para te provar que a gente trabalha com provas, tá? Para te provar por que você opera nos primeiros 30 minutos da vela de H1 e não nos últimos 30 minutos, tá bom? Então, eu vou fazer vários desenhos aqui para fazer você entender o porquê, tá? Então, foca aqui, ó. Uma vela de 1 hora, uma vela de H1, tem 60 minutos, não é isso? Nós vamos operar somente nos primeiros 30 minutos dessa vela de H1 e não nos últimos 30. Por que não nos últimos 30, Bia? Vou estar te explicando, tá? Para chegar a essa conclusão, você vai entender que todas as velas têm corpo e pavio, não é isso? Os candles, né? As velas aí. Então, presta atenção. Aqui agora eu vou mostrar para você o que acontece com o gráfico em tempos menores quando tem corpo em H1. Então, tem corpo em H1, vai acontecer um movimento lá em tempos menores. Tem pavio em H1, vai acontecer um outro tipo de movimento no gráfico, tá? Então, agora eu quero que você entenda o que acontece com o gráfico quando tem corpo de vela, estrutura em H1 e quando tem pavio em H1, tá? Então, é uma coisa muito simples que você ainda não parou para analisar. Tem corpo de vela, vai fazer um movimento lá no gráfico. Tem pavio de vela, vai fazer um outro tipo de movimento. Então, a gente tem que saber diferenciar. Eu só opero quando tem corpo de vela em H1. Se está deixando pavio em H1, eu não opero. Então, eu vou te explicar detalhadamente aqui por que a gente só vai operar, então, quando tem corpo e não quando tem pavio. Pode ser assim? Os primeiros 30 minutos dessa vela de H1, se você parar para analisar, os primeiros 30 minutos dessa vela de H1, ela já inicia se formando um corpo. Ela já inicia estourando uma tendência, tá? Então, se ela já inicia, ó, formando um candle verde, um corpo verde, tá? Uma vela de H1 fez um corpo verde aqui. Quando você joga lá em M1, você vai perceber várias velinhas fazendo uma tendência de alta. E é isso que eu e você queremos. Nós operamos fluxo de vela, então a gente precisa de um gráfico tendencioso. Nós vamos surfar a favor desta pernada de alta. Tá legal? Então, tem corpo em H1, tem tendência em M1, tá? E a probabilidade disso acontecer é na abertura dessa vela de H1, tá? Simplesmente uma vela de H1 começou indo para baixo. Então, se ela começou estourando indo para baixo, a gente tem um corpo vermelho, né? Se tivemos uma vela em H1 com corpo vermelho, em M1, quando você joga para um time menor, você vai perceber várias velinhas fazendo uma tendência de baixa. E é isso que eu e você queremos. Nós queremos operar a favor da tendência. Beleza, Bia, eu entendi. Quando tem corpo em H1, tem tendência em M1. Quando tem corpo em H1, tem tendência em M5. Beleza. Agora, eu não entendi por que a gente não opera nos 30 minutos finais. E eu não entendi o pavio aí. Então, bora lá. Vamos recapitular aqui, ó. Quando uma vela de H1 deixa corpo, nós vamos ter bastante tendência lá em M1, não é assim? Mas, depois dos 30 minutos finais dessa vela, você vai parar um tempo para analisar início de vela de H1 e final de vela de H1. Você vai perceber que praticamente 100% das velas de H1 termina deixando um paviozinho aqui. É muito difícil uma vela de H1 terminar com o corpo cheio. Ela vai deixar um paviozinho ali, ou para cima ou para baixo. Esse movimento de pavio aqui, que eu falo, né, que é a marca da lesma. A lesma passa, ela deixa um rastro. Então, isso aqui significou que houve
uma briga gigantesca aqui, ó. A vela veio até aqui em cima e ela retraiu. Aquele efeitozinho sanfona. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ela vai retraindo, o corpo vai acabando, diminuindo, na verdade, e vai deixando aqui pavio. Esse movimento que a vela sobe, desce em H1, quando você joga para um time menor, você vai perceber o gráfico fazendo assim, ó. Subiu, a mesma rapidez que sobe também desce. A mesma rapidez que desceu agora subiu. A mesma rapidez, e aí ele vai fazendo um gráfico lateralizado. Aí você está pegando agora fluxo de vela em um gráfico lateral. Você deixou de operar em um gráfico tendencioso e agora você vai pegar muito falso rompimento. Gráfico lateralizado. Estoura uma vela verde, mas quando essa vela está fazendo efeito sanfona aqui, ó, estourou para cima a vela verde, desceu a vela vermelha. Aí você está pegando bastante falso rompimento. Lateralização, tá? Então, eu e você pegamos a abertura de vela, porque a abertura de vela é uma tendência muito grande de corpo de vela. Corpo de vela, tendência em times menores, tá bom? Vou mostrar para você aqui uma imagem, ó. Cadê minha imagem? Vai ficar mais fácil de você entender. Aqui você vai perceber o que acontece com o movimento do gráfico. Vou desenhar uma vela de 1 hora aqui, tá? Imagine, ó, tivemos um corpo em H1. O iniciozinho ali teve um corpo gigantesco. Quando você coloca em M1, você percebe o que aconteceu quando tinha corpo em H1 e o que faz lá em M1. Então, olha, houve uma tendência gigantesca, ó, naquele período. Até minha sobrinha de 10 anos sabe identificar que isso aqui é uma tendência de alta. Não é isso? Beleza, a gente surfou a favor disso aqui, a gente aproveitou vários rompimentozinhos ali, vários fluxos de vela a favor da alta. A gente aproveitou isso aqui. Mas, depois dos 30 minutos, essa vela de H1, ela começa aqui, ó, deixar o paviozinho. Ela começa a retrair, porque 99% das velas vai deixar pavio. Depois você joga o gráfico lá em H1, você vai custar achar uma vela que termina com o corpo cheio. Praticamente todas deixam pavio. E este movimento de pavio é exatamente isso aqui, ó. Papum, 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 efeito sanfona, papum, deixou retração de pavio. E agora aquele gráfico sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Olha o que ele virou aqui, ó. Desce, sobe, 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 desce, sobe. O que é isso aqui, família? Virou uma lateralização. E você está pegando um fechamento de vela de H1. Você opera fluxo de vela, você quer isso aqui, ó. Não temos que operar, não podemos operar em um gráfico lateral. Não para fluxo de vela. Agora, olha a dica da live. Se você opera retração de vela, aí aqui que é o canal. Pegar aqui, ó, finalzinho de vela. Mas se a gente opera fluxo, tem que ser início. Tá? Então, resumidamente, bora lá. Bia, eu tenho que ficar voltando lá em H1? Não, você não precisa ficar voltando em H1, não, tá? O que você vai fazer? Eu só desenhei tudo isso aqui para você entender por que você opera nos primeiros 30 minutos e não nos últimos 30. Então, por exemplo, se a gente começou a operar operações 9 horas da manhã, você vai até 9h30. Ponto. Você tem só 30 minutos aqui. Não conseguiu fazer entradas ou bater meta com 30 minutos. Você espera a próxima vela iniciar. E você vai até 10h30 novamente. Entendeu? Você dá um pulo aqui, ó. Você sai desses 30 e poucos, você não opera mais até começar a próxima vela. Então, de 30 em 30 minutos. Bateu sua meta com 30 minutos, melhor ainda. Sai fora. Não conseguiu bater com 30 minutos, você espera a próxima vela. Aí você vai pegar a abertura de vela, a gente tem uma probabilidade maior de tendência e não lateralização. Fechou? Então, depois você coloca
o gráfico no finalzinho da live, que eu vou colocar em H1, a gente vai analisar junto, tá? Depois de 1 hora que o gráfico fez ali. Pode ser? Então, beleza, então, ó, ficou esclarecido aí, né? Nossa primeira confluência. Nós vamos, então, operar em abertura, né, de vela de H1. Nosso próximo filtro aqui nós vamos escolher ativos que estejam entregando até 90% de assertividade, tá? É este tipo de ativos que eu e você queremos, tá bom? Então, olha, faz sentido você deixar de operar em um ativo assim, 20-1, para operar em um ativo assim, ó, 18-8? Faz sentido? Não faz. O que eu percebo com isso aqui? Eu percebo que o problema não é a minha estratégia. Porque em um ativo, minha estratégia estava mais de 90%. Em um outro ativo, já não estava tão legal assim. Tá? Então, você está cometendo um erro gigantesco. Qual que é o meu erro, Bia? Na escolha do ativo. Você está errando na escolha da moeda. Você está tratando todas as moedas da mesma maneira, tá? Então, aqui ó, a gente tem um hábito de todos os dias, né, ficar idolatrando ativo aí. Todos os dias você abre EURUSD, que é os ativos mais, né, mais comuns, né? E aí, o que você tende a fazer? Todos os dias você abre o mesmo ativo. Só que EURUSD hoje me entregou uma assertividade incrível, 20-1. Beleza, eu vou operar EURUSD. Eu vou operar EURUSD porque tá lindo. Fluxo de vela tá tendencioso, tá maravilhoso. Agora, quando você abre o gráfico amanhã, no mesmo ativo, esse EURUSD, ele já tá aqui, ó, 18-8. Aí você ainda tá aqui operando em um ativo com essa assertividade horrível, porque é o EURUSD. Você quer obrigar o EURUSD a te entregar uma assertividade que hoje ele não tá, o mar não tá para peixe. Por quê? Cada dia o gráfico tem um comportamento diferente. É você que tem a obrigação de saber se esse ativo está bom ou não para operar a sua estratégia naquele momento. Você não pode ficar forçando o ativo a te entregar o que ele não vai te entregar. Ontem ele estava tendencioso, então ele me entregou 20-1. Hoje ele está lateralizado. Então ele não vai me entregar um fluxo de vela aqui não, família. Ele vai me entregar aqui, tá? Aqui, ó, verde, ele vai me entregar aqui, mas aqui não, tá? Então você comete um erro gigantesco todos os dias. Você sai operando pullback em todos os ativos. Você sai operando fluxo de vela em todos os ativos. Você sai operando retração em todos os ativos. Você está tratando os ativos da mesma maneira, tá? E tem gente aqui ainda que coloca 15 ativos abertos para fazer entradas mais rápidas, achando que isso aí vai realmente salvar a vida dele em entradas mais rápidas. Você não quer rapidez, meu amigo. Você quer perfeição, você quer consistência, pelo amor de Deus. Você trabalha 12 horas lá fora e quer fazer operações aqui com 10, 15 minutos, tá? Então, simplesmente, você vai abrir os ativos que está entregando uma boa assertividade, tá? Então, aqui eu abri aqui, ó, GBP-CHF. Ele já me mostrou aqui que ele está respeitando a nossa estratégia, ó, tá 22-0, tá? Tá dentro da confluência. Abri um outro aqui, ó, tá 20-3. Eu gosto de colocar ali para vocês aceitarem, no máximo, 4 loss, para vocês terem uma base. Eu ainda gosto de pegar até 3, tá? 4 em diante eu já descarto. Aí você abre mais um aqui, aí tá lá, 20-3, tá? 20-3. Aí eu vou abrir mais um aqui aleatoriamente, aqui, ó. Vou abrir esse NZD Card. Você coloca lá o indicador. Por que o indicador é maravilhoso? Porque ele facilita a nossa vida. Ele já vai entregar para a gente se aquele ativo está respeitando ou não a nossa estratégia. Tá? Então, ele já facilita a nossa vida. Quando você abre a corretora de opções, se você não entende gráfico, você fica perdido. Ó, esse aqui está 14-4. Então, tá naquela berlinda lá. Eu prefiro tirar ele, tá? Eu prefiro procurar, na verdade, um outro melhor. E aí você vai procurando, você vai abrindo um ativo aqui. Se esse aqui não tá legal, você fecha ele e procura um próximo.
tá? Então eu deixo ali entre 3, 4 ativos ali e pronto, beleza? Então, olha, se você abrir um ativo lá, tá com 4 loss, 6 loss, 8 loss, sai fora. Não vale a pena gastarmos energia, tempo e dinheiro com ativos que não estão entregando uma boa assertividade. Tá legal, família? Então, é uma confluênciazinha aí a escolha do ativo, tá? Isso predomina muito aí, né? Aqui eu deixei claro para vocês, ó, que o indicador funciona em mercado aberto, né? Estamos aqui, ó, no MetaTrader, estamos aqui no gráfico do Forex, TradingView, a corretora que você usa tem o mesmo gráfico, tá? Ela tem espelhamento do Forex, espelhamento do TradingView, então funciona, né? Tá aí mercado aberto, qualquer corretora. Então você não precisa ficar preso a uma corretora específica. Na hora que você me pedir o teste aqui daqui a pouquinho, você pode operar em qualquer corretora, né? Você não fica preso a uma corretora específica. Então, uma das nossos diferenciais aqui é que você pode operar em qualquer corretora. Tem algumas inteligências, né, alguns indicadores que os traders forçam a gente a entrar só na corretora deles, porque só tem sinais em OTC que é só da corretora, né? Porque OTC são gráficos de corretoras específicos, então aqui não. Aqui você opera em qualquer corretora que você quiser, essa corretora que você já usa ali, né? Então você não precisa ficar preso a uma corretora específica, qualquer corretora. Funciona também aqui, né, em cripto. Cripto, infelizmente, não são todas corretoras que têm cripto, porque cripto é muito assertivo e as corretoras estão tirando criptomoedas, né? Então, muita gente já fez bastante dinheiro com cripto, né? Muita gente aqui sabe, mas, né, encontre alguma aí que funciona, então eu posso te indicar algumas, tá? E OTC funciona também no mercado, né? Fechado aí 24 horas por dia, mas funciona para essas corretoras que são da Code, né? Daquela empresa lá, da mesma marca da Equioption, né? Todas essas aí que são parecidas. Bulex, Casa Trade, Avalon, Polario, Exnova, Equioption, enfim, né? Todas essas aí têm o OTC igual. Aí tem ali alguns ativos no OTC. Eu indico mercado aberto. Quem movimenta isso aqui são os big players, são o mercado real. OTC, manipulação de corretoras, tá? Então, eu não indico, mas se você tem dificuldade aí com o horário, funciona também no OTC. Tá legal? Outra dúvida que vocês me perguntam é o seguinte, Bia, como funciona esse resultado, né? Que o indicador ele conta ali. É das últimas 1 hora, dos últimos 30 minutos, como é que é feito ali essa contagem, tá? Essa contagem, vou colocar aqui para vocês, vou mostrar para vocês, ó. Ele contabiliza das últimas 288 velas. Ou seja, das últimas 288 velas, tivemos 20 resultado positivo e 3 negativo, tá? Então, eu vou tirar o zoom aqui para você. Nós vamos voltar um pouquinho aqui no passado. Nós vamos ver que a contagem acaba aqui em um certo momento, ó, quando bate as 288 velas. Vocês podem ver que daqui para trás não tem mais sinais. Ó, não tem nenhuma seta aqui mais. E aí, ó, daqui para frente tem. Então, a contagem está começando daqui para frente. Então, daqui para frente, deu 288 velas. Então, o gráfico vai andando aqui, né? O gráfico vai andando aqui, vai dando loss, vai dando win, e ele vai automaticamente contabilizando lá em cima, tá bom? E aí, você percebe-se, né, que o indicador, aonde dá loss, aonde dá win, ele não sai aqui, a velinha sai contando aqui 10 velas para dar um win, não, tá? Aqui, a contabilização é até na próxima vela. Bia, isso é martingale? Não. Nós fazemos mão fixa. Aqui entrei com 10, entro com 10 novamente, 1 a 1, depois eu busco a minha vitória de primeira, fecho 2x1. Então, nossa meta, 2 a 0. Se você ficou no empate, você desempata. E se você tomar o stop, você também para. É essa matemática
que realmente está nos trazendo resultados aí, né, nos últimos meses, tá? Martingale, o famoso Gale, é duplicação de valor. E eu vou te provar que isso aqui é coisa do capiroto. Ó, aqui você entra com 10. Se você perde, você duplica a próxima. 20. Gale 1. Se você perde isso aqui, meu amigo, você toma 4 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar, você precisa de 4 wins para recuperar isso aqui. É uma bola de neve, é um fluxo sem fim. Não existe gerenciamento que te protege do Gale. Olha o famoso Gale 2, então. Aqui entrei com 10, perdi. Gale 1 duplica. Gale 2 duplica de novo. Misericórdia. Se você perde isso aqui, você vai tomar 8 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar esse preju aqui, você vai precisar de 8 wins para recuperar isso aqui. É uma bola de neve sem fim. Aí vocês ficam aí participando de livezinha de traders que fazem Gale 1, Gale 2. Ele tá te levando pro buraco, tá? Acorda pra vida. Não faz sentido. Principalmente esses aí que ficam ostentando um comportezinho, que você deve saber quem que é. O cara faz Gale 2 com você, cara. Você ainda tá participando de um trem desse. Você tem certeza que isso aqui quer viver de trade? Ó, ele te dá 3 wins. Aí você fica, nó, fodão, né? Fodão ele. Aí, ó, na hora que vem um loss no Gale, você perde 8 de uma vez. 3 passos para frente, 8 passos para trás. Você tem certeza que isso que quer viver de trade? Tem certeza que é isso que você quer para você? Você tem certeza? Então, pelo amor de Deus, família. Ó, você tomou um loss no Gale 2. Amanhã você faz 2-0, você ainda deve 6. Você faz mais 2-0 quarta-feira, você ainda deve 4. Você faz mais 2-0 na quinta-feira, você ainda deve 2. Você faz mais 2-0 na sexta-feira, agora você fica no 0-0. Olha que maluquice! Então, pelo amor de Deus, sai fora, tá? Desse treco aí de Gale. Nós fazemos mão fixa. Entrei com 100, entrei com 100. Entrei com 200, entrei com 200. Entrei com 50, entrei com 50. E aí você vai se protegendo, né? É onde que aqui eu vou provar para vocês hoje à noite, né? Ó, vou te entregar uma matemática ali que mesmo que você tenha uma estratégia horrível, só com 50% de assertividade, ainda assim, lá no final do mês, você consegue ser positivo, você consegue sair ali no lucro, tá? Então, isso é viver de trade. Pelo amor de Deus, acorda para a vida, sai fora, né? Principalmente sinaizinhos lá no Telegram, tá? Você tem que ser profissional, pelo amor de Deus, tá? Então, tá aí, então, algumas das nossas, essa questão aí dos ativos, da assertividade. Agora a gente vai falar um pouco mais sério aqui, para a gente terminar a live, tá? Aqui agora, eu vou te mostrar uma visão de gráfico que você tem muita dificuldade. Sabe aquela vontade que você tem de olhar para esse aqui e entender isso aqui? Sabe aquela vontade que você tem de olhar para o gráfico e entender ele, saber interpretar ele? É o famoso Price Action. Bia, nunca ouvi falar dessa palavra. Caraca, você está estudando trade aonde? Aonde você está estudando isso aqui? Análise gráfica? Você nunca escutou isso, né? Então, análise gráfica, o que é análise gráfica? É analisar o gráfico, tá bom? Então, eu vou te provar que você tem que parar de preguiça e estudar gráfico. Sei que é difícil, sei que são muitos padrões, eu brinco que são mais de 200 padrões. Quando eu mando para vocês lá no grupo, nosso PDF, são 60 páginas com vários padrões. É muita coisa, é muita coisa. Mas, tá, aqui eu vou simplificar a nossa vida. Desses centenas de padrões que existem, nós vamos esperar acontecer somente 3. Bom? 3zinho. 3 você consegue, né? 3 você consegue. Eu tenho certeza que 3 padrões você consegue gravar. Talvez você não consiga gravar 200, mas 3 padrões você consegue, pelo amor de Deus. Então vamos lá, ó. Mas, Bia, padrões de gráfico
não funciona em opções binárias. Ei, colega! Talvez você é o iniciante, né? Para você estar falando um negócio desse, não é possível. Você está pensando um negócio desse, você deve ser iniciante, porque se você já é um macaco velho igual eu aqui, 5 anos, 6 anos, você pensou isso aí, meu Deus do céu. Estamos aqui, ó, no gráfico do Forex. Forex é o carinha. O OB espelha o Forex. O que acontece aqui. Não é assim? Então, padrões de velas no Forex funciona. Aqui funciona. Então, nós analisamos neste carinha aqui e operamos neste carinha aqui. Pronto. Então, você não pode ignorar padrões de velas. Ponto final, tá? Nós só vamos entrar depois de interpretar essa vela. Lembra lá daquelas nossas brincadeirinhas de família que a gente fazia mímica, sabe? Que a gente simplesmente as pessoas falavam ali sem falar. Ou seja, as velas conversam com a gente, mas elas não têm boca. Então, qual que é a nossa função? Nossa função é interpretar o que essa vela quis dizer para a gente ali. Tá legal? Então, vamos aqui, ó. Vamos começar aqui. Antes de eu te entregar esses 3 padrões, nossa primeira confluência é o seguinte. Vela do sinal bolinha tem que romper suporte de resistência. Então, vela do sinal bolinha tem que romper suporte de resistência. Então, aqui no indicador, você percebe que tem aqui, ó, bolinha e seta. Bolinha e seta. Percebe? Ó, vou dar um zoom. Bolinha e seta, bolinha e seta, bolinha e seta, bolinha e seta. Qual que é nossa confluência aqui? Se a vela da bolinha, ela tentou romper esta linha vermelha do suporte, ela tentou romper. Se ela realmente termina com o corpo rompido para baixo dessa linha, aí sim eu posso começar a acreditar numa tendência de baixa. Mas, se essa vela da bolinha, ela me dá uma trollagem, ela simplesmente, vela da bolinha, ela tenta passar aqui nessa linha do suporte, mas nos últimos segundos ela retrai, volta para dentro do canal e deixa aqui um pavio. Mesmo que mande você entrar aqui, você não vai entrar aqui. Você vai esquecer esse sinal. Por quê? Porque foi um falso rompimento. A probabilidade de bater aqui e fazer uma reversão é muito grande. Nós operamos fluxo de vela. Então, a gente precisa que a vela saia do canal para a gente acreditar neste novo movimento. Então, está ainda dentro de um canal, não faz sentido nós operarmos no fluxo de vela. Olha aqui um monte de sinais que eu e você não teríamos pego, tá? Por quê? Porque vela da bolinha não rompeu. Olha aqui, ó. Onde eu vou colocar aqui a seta, vou dar um zoom aqui para você focar. Ó, vela do sinal bolinha. Olha a vela do sinal bolinha aqui, essa vermelha aqui, ó. Tá vendo? Ela tentou romper. Ela veio até aqui embaixo, ó. Mas aqui ela perdeu força, ela retraiu, voltou para dentro do canal de novo e a próxima vela deu uma vela verde. Aí você vendeu aqui, bobo, tomou loss. Ah, Bia, mas deu ir na próxima, não interessa, eu não entro. Se a minha vela da bolinha não romper, não tem entrada, tá? Eu preciso de rompimento. Essa anterior aqui rompeu, ó. Ela vazou aqui o canal. Essa aqui não. Então, um loss aqui que eu e você não teríamos pego por uma simples análise. Outra aqui, ó. Vou colocar aqui a seta e vou dar um zoom. Ó. Vela da bolinha agora, rompendo para cima. Essa vela da bolinha, ela tentou romper a resistência. Olha aqui, ó. Parou em cima da resistência. Qual que é a estratégia de reversão? Que a próxima não desça? Então não é fluxo de vela. Bateu, reverteu. Aí você comprou aqui, tomou lotes. A Bima deu in na próxima, não interessa. Eu só vou pegar isso aqui, família. Isso aqui, ó. Ó, vela da bolinha
rompimento, aí sim, isso aqui é uma entrada bacana. Tá legal? Então, vela da bolinha rompeu ou não rompeu. Vamos só entrar se essa vela realmente romper a região. Se não rompeu, nós não entramos. Então, olha como é simples. Como é simples interpretar gráfico. É uma interpretação muito simples, tá? Outro Lois aqui, ó, que nem eu e nem você teríamos pego. A vela da bolinha tentou romper, ela rompeu muito aqui, ó. Vi até aqui em cima, né? Mas nos últimos minutos ali ela retraiu, terminou dentro do canal, mandou você comprar, toma Lois. Ah, Bia, eu ir na próxima, não interessa, eu não entro. Eu quero perfeição. Eu preciso que essa vela rompa, igual essa aqui rompeu, ó. Essa aqui rompeu, tá bom? Então, nossa primeira confluência é essa aí, né? Nós precisamos que a vela da bolinha rompa a região, tá? Agora vamos para a última confluência que o nosso tempo está acabando. Agora aqui são aqueles 3 padrõezinhos que eu prometi para vocês, tá? Então agora eu vou te entregar um assunto aqui, tá? Que muitas mentorias pagas por aí você não vê isso, tá? Por isso que você, até agora o assunto tá assim, surreal, né? Até agora aqui, gratuitamente, um aulão desse aqui, meu Deus, mereço coraçãozinho aí, mereço reação, manda coraçãozinho aí pra gente, né? Manda presentinho aí, manda aí, ó, manda bastante reação aí nas nossas lives, e é sobre isso, tá, família? Então aqui nós vamos aprender o seguinte, nós só vamos entrar se acontecer somente 3 velas, 3 tipos de velas, 3 padrões de velas, tá? Agora eu vou ensinar você a olhar para o gráfico. Quando acontecer um desses padrões, você vai ter visão de gráfico que até hoje você não teve, tá? Então, Bia aqui vai te entregar uma visão de gráfico que você até hoje não teve, que muitas aulas por aí não te entregaram isso, nem conteúdo pago, tá? Qual que é a nossa primeira vela? Nossa primeira vela é o queridinho martelo. E aqui nós vamos analisar o seguinte, ele tem que vir no fundo de uma região. E nós vamos sempre olhar o pavio. O pavio dele está por cima ou está por baixo? Está por baixo da... Então vamos fazer uma leitura disso aqui. Vamos fazer uma interpretação desta vela, tá? Essa vela apareceu no fundo de uma região. Lembra da mímica? Ela fez uma mímica. Vela conversa com você, mas ela não tem boca. Então é sua função olhar para essa vela e interpretar ela. O que essa vela está querendo me dizer? O que está acontecendo lá nos bastidores, tá? Na briga dos compradores e dos vendedores, dos touros e dos ursos, né? Dos famosos big play, dos caras que movimentam o mercado. Na briga deles, com esta vela aqui, o que você consegue interpretar? Quem que está ganhando esta briga? Os compradores ou os vendedores, família? Os compradores, ó, pá, 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 martelozinho do Thor, joga essa vela lá para cima, ó, pá, 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 pá. É como se uma mãozinha estivesse empurrando este preço lá para cima. Então, os compradores estão entrando pesado aqui a favor do movimento de alta. Então, apenas uma velinha eu consegui interpretar o que está acontecendo nos bastidores. Os big play estão entrando pesado, está entrando liquidez a favor da alta. Como eu não sou neném, eu também vou ir a favor da tendência. Sabe aquela frasezinha que a gente escuta assim? Não opere contra a tendência? A minha frase é: não opere contra os big players. Só entra onde tem liquidez. O que é liquidez? Dinheiro. Big players são os traders que movimentam o mercado, que investem pesado. Estamos falando do Forex. Então, são traders que realmente, aqui no Forex, a galera entra, é pesado, família. É 50 mil dólares, é 100 mil dólares. Agora, por que a gente fala que a gente não deve operar contra a tendência? Um exemplo, os Big Play entraram com 50 mil dólares a favor da alta. Aí você quer movimentar a favor da baixa entrando com 100 reais. Você está entendendo a diferença de liquidez? É isso. Por isso que a gente fala assim, não opere contra a tendência. Basicamente é isso.
não opere contra os big players. Então, se os caras que movimentam o mercado tá indo a favor da compra, você vai ser maluco de ir a favor da venda? Você vai ser atropelado, tá? Então, nosso primeiro padrãozinho é esse carinha aqui, ó. Apareceu no fundo de uma região, comprador jogando o preço para cima, você também vai ir a favor. A probabilidade de uma tendência de alta começar aqui é gigantesca. Fechou? Olha que bacana, hein? Olha que visão de gráfico que você já está tendo, né? E você vai ter visão de gráfico com apenas 3 velas. Você vai saber interpretar gráfico com apenas 3 velas. Olha aqui, ó, nossa segunda velinha, tá? Nossa segunda vela. Também eu chamo ela de martelo, mas é um martelo invertido, tá? O pavio dela aqui agora está por cima. Então, vai vir um corpício assim e o paviozinho lá em cima. E essa vela agora, ela tem que aparecer nos topos de uma região. Ela tem que vir lá em cima no céu, tá? Então, o primeiro martelo é embaixo, paviozinho por baixo. Esse agora é em cima, no topo de uma região. E o paviozinho agora está por cima, jogando o preço para baixo. Então, agora ficou fácil, né? Apareceu essa vela, fez uma mímica, interpreta essa mímica aí. As velas conversam com você, mas ela não tem boca. Ela fez uma mímica, agora eu e você vamos interpretar isso aqui. O que significa isso aqui? O que o gráfico está me dizendo? O que está acontecendo nos bastidores? Da briga dos vendedores e dos compradores, dos touros e dos ursos, quem é que está levando a melhor aqui nessa briga? Agora ficou fácil. Os vendedores, ó, pá, vela desce, tá dando uma martelada nessa vela para ela descer. Então, os big players estão entrando pesado aqui a favor do movimento de baixa. Como eu não sou neném, eu também vou ir a favor deste movimento, tá? Eu não sou maluca de ir contra a tendência, contra os big players. Se eles estão indo a favor da baixa, nós também vamos, tá? E por último aqui, nossa terceira vela, tá? É a nossa queridinha vela elefante ou vela de força, tá? Ó, deu umas velinhas pequenininhas assim, ó, aí vem uma vela gigantesca. Vê umas velinhas pequenininhas assim, ó, aí vem uma vela gigantesca. O que você percebe aqui? É uma vela muito grande em relação às outras e praticamente zero pavio, tá? Ou seja, não teve rejeição de preço. Praticamente 100% dos big players foram a favor da alta. Então, aqui também nós vamos acreditar na alta, tá? Se aparecer aqui uma vela para baixo, vela elefante, com corpo enorme, praticamente zero pavio, eu também vou acreditar na tendência de baixa. Praticamente 100% dos big play estão indo a favor da baixa. Tá legal, família? Então, olha aqui, ó. Recapitulando. Martelozinho, pavio por baixo. Martelozinho, pavio por cima. E a nossa queridinha vela elefante. Tá bom? Olha como sua visão de gráfico mudou. Te entreguei aqui coisas que traders aí não te entregam e pagando ainda. Então você já tá reagindo aí? Tá mandando presentinho aí? Tá mandando coração para mim? Porque isso aqui é assunto, tá? De mentorias aí caríssima, tá? E eu tô te entregando isso aqui gratuitamente. Agora, quando você bater o olho no gráfico, pelo amor de Deus, agora você entende de gráfico. Então vamos colocar essas três velas aqui no gráfico. Vamos ver cada momento que ela deveria aparecer para a gente fazer nossas operações. Vamos fazer um exemplo aqui primeiro de alta. De alta não, fazer de baixo. Ó, temos aqui um suporte, né? Primeira confluência, vela da bolinha. Plim! Vela da bolinha tem que romper suporte e resistência, não é isso? Então, nossa primeira confirmação tivemos. Vela da bolinha rompeu. Antes de eu fazer uma entrada aqui na venda, eu preciso olhar a vela que vem aqui, ó, antes da bolinha. Então, aqueles 3 padrões, aquelas 3 velinhas, tem que aparecer aqui algumas delas. Nesse exemplo de baixa, qual daquelas 3 velas teria que vir aqui? Pensa aí. Tá lá no topo, jogando o preço para baixo. Qual daquelas 3 velas teria que vir aqui para confirmar esse movimento de baixa? Hã?
que será que vocês responderam aí, hein? Nesse caso aqui pode ser duas. Pode ser a vela elefante, a vela de força. Aí nós acreditamos na venda, tá? Mas eu gosto de pavio, eu gosto de briga, rejeição. Então aqui, ó, nosso martelozinho com pavio por cima, jogando o preço para baixo. Ó, vendedores jogando o preço para baixo. Confirmou com rompimento. Agora sim eu faço a minha entrada aqui. Tá tirando print aí? Isso é a entrada perfeita. Isso é a confluência perfeita. Rejeição de preço, jogando o preço para baixo, confirmou com rompimento, agora sim eu faço a minha entrada. Isso é price action. Isso é análise gráfica. Aí você tem dificuldade de entender gráfico. Olha aí. Eita, se você vai esperar só isso aí, ó. Vamos ver agora aqui um exemplo de alta. Temos uma resistência. Plim! Vela da bolinha rompeu, né? Nossa primeira confluência é vela da bolinha tem que romper a região. Então, antes de comprarmos aqui, temos que analisar daquelas 3 velas, qual daquelas 3 velas tem que vir aqui, antes da vela da bolinha. Fundo de uma região, qual daquelas 3 velas tem que aparecer aqui para confirmar esse movimento de baixo. Também pode ser duas, né? Pode ser nossa vela elefante, que aí eu posso acreditar numa compra. Ou eu gosto de pavio, briga, rejeição. Aí se vier o nosso queridinho martelo aqui, ó, paviozinho por baixo, comprador jogando esse preço para cima, confirmou com rompimento, agora sim eu faço a minha entrada. Isso é a confluência perfeita. Isso é o famoso price action. Leituras de velas, interpretação, tá? Mímica, as velas conversam com você, mas ela não tem boca, a sua obrigação então é interpretar isso aqui. Aí você fica com preguiça, você não quer estudar padrões, você quer pegar só sinais aleatoriamente, achando que isso é ser profissional. Então, família, acabou, né? Chega. Mudei a sua visão de gráfico aqui da forma que nem outros traders por aí fizeram. Tá legal? E aqui, mais uma coisinha aqui, ó. Um exemplo de rompimento de alta, tá? Play, rompeu aqui. Esta vela que vem aqui, ela não necessariamente tem que ter a mesma cor do rompimento. Ela pode ser uma vela de cor vermelha, não tem problema. Pai, Bia, não entendi. Nosso foco aqui é o pavio. Então, neste caso, para essa confirmação de alta, tá? O pavio tem que estar por baixo. Olha a rejeição de preço aqui, família. Rejeição de venda, liquidez de compra. Compradores entrando pesado. Olha o tanto que essa vela foi empurrada lá para cima. Olha a rejeição aqui, liquidez de compra. Confirmou com rompimento. Agora sim, eu faço a minha entrada. Então, não necessariamente tem que ser verde. Pode ser uma cor contrária. Mas você vai sempre olhar o pavio, tá? Aí sim é uma entrada perfeita ali. Vamos tentar achar uma confluênciazinha dessa aqui no gráfico? Olha aqui que interessante. Achei aqui, ó, o nosso martelozinho, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, martelozinho aqui. Ó, não é um martelo perfeito, mas você consegue identificar que o pavio de baixo foi maior do que o de cima. E aí, ó, o preço foi jogado para cima, tá? Simplesmente isso. Deixa eu ver um outro aqui. Olha aqui, ó. Olha que lindo. Não dá para ver aqui muito bem. Essa aqui não rompeu, né? Mas seria dado uma entrada bacana ali. Deixa eu olhar aqui uma. Olha que a nossa vela elefante, ó. Vela elefante. Deixa eu dar um zoom para vocês verem, ó. Vela elefante. Olha o tamanho dessa vela aqui. Antes da bolinha. Vela da bolinha rompeu o insaço. Olha o tamanho desta vela. Olha em relação a esta vela para as outras famílias. É muito grande. Vela elefante. Rompimento, confirmação, tá? Aí sim eu vou fazer a minha entrada. Agora eu quero achar aqui outra vela elefante, ó. Olha a diferença desta vela para as outras. Olha o tamanho deste corpo de vela para as outras. E aí confirmou com rompimento e aí eu faço a minha entrada. Tá legal?
Outra vela elefante aqui, ó. Vela elefante aqui. Corpo imenso. Sem pavio, rejeição ali. Essa aqui não rompeu, né? Essa aqui não seria uma entrada legalzinha, não. Agora eu quero tentar achar aqui um martelozinho lindo aqui de ouro pra gente. Achei, ó. Achei um martelozinho aqui verde. Ó. Olha aqui, ó. Não precisa ser um corpo perfeito. O que você consegue identificar aqui? O paviozinho por baixo. Jogando o preço para cima. Confirmou com o rompimento. Agora você faz a sua entrada. Tá legal? Isso aqui, ó. Beleza? Olha essa rejeição aqui de preço, ó. Paviozinho por cima. Jogando o preço para baixo. Lembra que não precisa ser a mesma cor do rompimento? Rompeu para baixo, beleza. Paviozinho por cima, jogando o preço para baixo. Aqui deu uma trollada nessa aqui, mas a próxima deu um inzão, tá bom? E aqui tivemos nossa vela de força, jogou o preço para cima, lindo. A outro martelozinho aqui, ó, martelozinho de ouro. Olha ele aqui, martelozinho. Não precisa ser um corpo pequeno, família. Você entende que isso aqui é um movimento que teve um corpo e teve um pavio enorme por baixo? Este pavio por baixo aqui, jogando o preço para cima, confirmou com o rompimento, agora você faz a sua entrada, tá bom? E, aqui que maravilha, ó. Olha ele aí, ó. Paviozinho por cima, jogando o preço para baixo, martelozinho invertido. Conseguem ver? Rompimentozinho maravilhoso, faça a minha entrada. Agora você tem visão de gráfico que há muito tempo ninguém te entregava isso aí, tá bom? É por isso que eu mereço um coraçãozinho aí, mereço uma reaçãozinha, tá? Onde você simplesmente, tá? Vai ter uma visão diferente. Agora, você simplesmente pega essa assertividade que você tem, você vai fazer a análise gráfica, vai aumentar ainda mais sua assertividade e você vai fazer isso aqui, tá? Vou te entregar essa matemática, então, no finalzinho da live aí, beleza? Então, olha, você vai me chamar aqui agora, eu vou mandar aqui no grupo o linkzinho para você pedir o teste do Brabo, tá? Você vai pedir o teste do Brabo aí por 30 dias, tá? Então, antes de você comprar, eu vou deixar você estar testando. Pode ser, família? Então, no mais é isso. Aguardo vocês 9 horas da noite para a gente estar operando ao vivo aí. No mais é isso, aguardo vocês. Com Deus.